Meu prado é um coração desperto, e os paraísos todos desfeitos. Os velhos mitos foram vendidos tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia salvar o mundo rezava olhando pro fundo do escuro. Meus santos caíram do pedestal, meus deuses viraram pó. Sabe, geralmente quando a gente visita um grande museu de ciências ou anda por uma universidade daquelas bem clássicas, existe toda uma expectativa de grandiosidade pacífica, né? Uhum, com certeza. Aquela aura de reverência intelectual. Exato. A gente olha para aqueles telescópios antigos de latão polido, vê os bustos de mármore de pensadores encarando o horizonte, com aquela pose heróica. Tudo parece muito limpo e, de certa forma, inevitável. É a narrativa que a gente acaba comprando quase sem perceber, sabe? A ideia de que alguém muito genial teve uma ideia brilhante lá no seu laboratório e o mundo inteiro simplesmente aplaudiu a chegada da verdade. Pois é. Mas eu estou muito animado para o nosso mergulho profundo de hoje porque a gente vai desconstruir exatamente isso. A realidade histórica passa bem longe dessa calmaria institucional, né? Nossa, passa muito longe. Essa marcha triunfal e orgânica em direção à luz do conhecimento é uma ilusão, uma história que a gente conta para se sentir bem. Uhum. O que realmente aconteceu ao longo dos séculos foi uma guerra brutal, uma disputa de território burocrática e implacável, onde as ideias precisaram literalmente lutar por cada milímetro de espaço. E o nosso guia para navegar nesse campo minado hoje é o trabalho super instigante do Jorge Guerra Pires. A gente vai focar bastante no ensaio dele chamado A Escotilha de Escape, que detalha justamente como a ciência conquistou esse direito de explicar o mundo físico. Exatamente. E o que é fascinante aqui é o perfil do próprio autor. O Jorge é um pesquisador independente, com um doutorado em bioinformática e tem passagens por lugares de peso, tipo a USP, UFBA, Fiocruz, até universidades na Europa. É um currículo de respeito. E, o que me chama a atenção é essa capacidade que ele tem de cruzar fronteiras. Sabe? Ele mistura biologia, matemática, programação e usa isso para quebrar narrativas históricas e filosóficas que pareciam totalmente resolvidas. Uhum. É o tipo de pensamento independente que permite enxergar muito além das trincheiras ideológicas comuns. Ele não tenta se encaixar em moldes prontos. Falando em moldes prontos, isso me lembra o lançamento mais recente dele. Eu acho que ilustra perfeitamente essa nossa discussão. Chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o livro 2 da série Mente Ateísta. Ah, sim. Esse livro é muito interessante porque toca direto num ponto de confusão moderna. Demais. Basicamente, ele decidiu investigar a fundo aquelas brigas intermináveis de internet, sabe? Cheias de citações pela metade, sobre se o Einstein era, um cara super religioso ou um ateu militante. E o livro, ele já está disponível na Amazon, inclusive. Legal, e a Amazon agora permite ler no próprio aplicativo deles, né? Isso, não precisa nem ter um Kindle físico. E parece que o formato de audiolivro também já está nos ajustes finais. Mas o ponto central do livro é mostrar que o Einstein não cabia em nenhuma dessas duas caixas fáceis. Pois é, ele rejeitava a religião dogmática tradicional com a mesma força que ele recusava o rótulo de ateu. Ele se alinhava muito mais com a ideia do Deus de Spinoza. Exato, uma visão muito mais focada na harmonia matemática e física do universo. Ele simplesmente se recusava a jogar esse jogo de jurisdições simplistas. E o Jorge ainda explora coisas parecidas em outras obras citadas nas nossas fontes, tipo A Fábrica de Absurdos, que tem uma visão bem cética da história, e A Revolução Ateísta. O que nos fornece a ponte ideal para o nosso tema de hoje.
Essa relutância do Einstein em ser colocado nas caixas pré-fabricadas pelas instituições é o núcleo do conflito histórico entre ciência e poder. Com certeza. Porque se a gente pensar bem, a guerra histórica pela autonomia da ciência não era tipo sobre o que o indivíduo acreditava lá no silêncio do seu quarto. Não era um debate sobre a fé pessoal do cientista. Exato. O conflito era sobre a jurisdição institucional. Quem possuía o carimbo oficial para ditar o que era verdade sobre o mundo físico. É sobre quem manda no Departamento da Verdade. E para entender a raiz dessa guerra, a gente precisa voltar um pouco. Muito antes das fogueiras e dos julgamentos famosos, sabe? Precisamos olhar lá para os corredores burocráticos da Idade Média. E é aí que as coisas começam a ficar bem tensas. Sim, mas antes de entrarmos nesses corredores, tem uma coisa, uma tendência acadêmica atual que me deixa completamente perplexo. Alguns historiadores modernos estão tentando emplacar uma ideia chamada tese da complexidade. Ah, eu sei bem qual é essa tese. Pois é, eles sugerem que a censura imposta pela Inquisição acabou sendo positiva para a ciência, porque teria, forçado os pesquisadores a buscarem provas cada vez melhores. Olha, isso me soa como um malabarismo retórico muito perigoso. É quase como tentar passar pano para censura institucional, não acha? Totalmente. Tentar argumentar que a ameaça constante de tortura funcionou como um incentivo metodológico positivo me parece beirar o absurdo. É uma distorção grave, com certeza. Eu diria que é uma tentativa de higienizar o passado para que o embate não pareça tão violento quanto ele realmente foi. Porque houve, sim, uma supressão institucional real e implacável. E quando foi que isso foi oficializado? O ponto de partida dessa supressão. O grande ponto de partida formal aconteceu lá no ano de 1277. As primeiras universidades europeias, especialmente em Paris, estavam sendo inundadas pelas traduções da filosofia natural de Aristóteles. Filosofia natural sendo basicamente a ciência da época, certo? Isso. E a física aristotélica propunha conceitos que chocavam frontalmente com a doutrina cristã, tipo a ideia de que o mundo físico era eterno e não tinha um momento específico de criação. O que, claro, para as autoridades da época era absolutamente intolerável. E inaceitável do ponto de vista dogmático. O bispo de Paris, sentindo a fundação do poder deles tremer, interveio de uma forma muito radical. Ele emitiu um decreto condenando 219 proposições baseadas nesse pensamento grego. 219. Eles não brincavam em serviço. Não mesmo. Com o decreto de 1277, ficou gravado em pedra que a filosofia natural seria oficialmente rebaixada ao status de serva da teologia. Ok, vamos desempacotar isso para quem nos ouve visualizar melhor a escala de poder, porque é quase inimaginável para a nossa mentalidade atual. É difícil mesmo traçar um paralelo moderno. Pensa no mundo daquela época como uma mega corporação de hoje. A teologia não era apenas um departamento grande no mesmo andar que os outros, sabe? A teologia ocupava a cadeira de CEO todo-poderoso. Formava o conselho de administração inteiro. Exato, e ainda comandava o departamento jurídico. Enquanto isso, a filosofia natural, que eram aqueles poucos tentando observar a natureza de forma independente, operava com o prestígio e a influência do departamento de TI no porão do prédio. Uma assimetria de poder intransponível. A palavra final nunca vinha do porão. Não importava se o pessoal da TI virasse noites fazendo testes empíricos rigorosos. Se eles subissem para a cobertura com calhamaços de relatórios provando por A mais B que o sistema ia dar um colapso catastrófico, isso não tinha peso nenhum. Nenhum mesmo. Se o RH teológico abrisse o manual de fundação da empresa e declarasse que, segundo as regras do fundador, o sistema era perfeito, a reunião acabava na hora. A observação física não tinha a menor autoridade diante de um dogma imposto de cima para baixo. E o que consolidou essa estrutura engessada de vez foi a intervenção do Tomás de Aquino. Ele percebeu que a curiosidade do pessoal sobre Aristóteles não ia desaparecer. Aí ele resolveu fazer um arranjo, não foi? Isso. A solução dele foi realizar o que parecia uma obra-prima de integração na época. Ele decidiu cristianizar o filósofo grego. Ele pegou toda a arquitetura física do Aristóteles, incluindo o geocentrismo.
que é aquela ideia da Terra estacionária no centro absoluto do universo. Exatamente, ele pegou isso e costurou fio a fio com a doutrina da Igreja Católica. O que, olhando daqui, parece uma jogada política muito inteligente para a época, mas acabou armando uma bomba relógio colossal para o nosso desenvolvimento. Uma armadilha perfeita, porque ele fundiu as duas coisas. Sim, ao fundir a mecânica do universo com as escrituras sagradas, desafiar a física passou a ser tratado como desafiar a autoridade do próprio Deus. Se um astrônomo dissesse que talvez a Terra estivesse se movendo, a instituição não via isso como uma hipótese científica. Ela escutava uma heresia criminosa. A armadilha estava armada. Então a grande pergunta é, com o sistema inteiro blindado desse jeito, como é que os primeiros cientistas conseguiram publicar novas descobertas sem sofrerem retaliações imediatas? Bom, burocracias extremas sempre acabam gerando suas próprias rotas de fuga. Como a ameaça era constante, a gente entra no que eu chamaria de a era do faz de conta epistemológico. O famoso fingir que não está vendo. Pois é, quando a gente avança para o século XVI e encontra o Nicolau Copérnico formulando o heliocentrismo, a ideia de colocar o Sol no centro, o medo dele era tamanho que ele hesitou por décadas. Ele literalmente segurou a publicação do livro até estar deitado no leito de morte, né? Totalmente aterrorizado. Sim. E a sobrevivência do livro dele não aconteceu graças a um grande e iluminado debate acadêmico. A obra foi salva por um hack intelectual brilhante, orquestrado por um teólogo chamado Andreas Osiander. Ah, o prefácio do Osiander, isso é fascinante. O Copérnico nem sabia disso, certo? Não sabia. O Osiander inseriu um prefácio anônimo nas primeiras páginas. O texto basicamente dizia para o leitor não se preocupar, que tudo aquilo ali servia apenas para salvar as aparências. Salvar as aparências, tipo, era um aviso explícito de que colocar o Sol no centro era só uma ferramenta matemática imaginária para facilitar a conta. Ninguém deveria achar que a realidade física realmente funcionava daquele jeito. O que funcionou perfeitamente. Do ponto de vista da instituição, a autoridade teológica continuava intacta. Eles podiam brincar com os modelos matemáticos o quanto quisessem. É idêntico à forma como a gente lida com aqueles termos e condições gigantescos nos aplicativos hoje em dia. Ninguém lê cada vírgula, mas para o departamento jurídico é um escudo legal impenetrável. Exatamente isso. A igreja olhou para aquele prefácio, deu um ok e deixou a matemática fluir, garantindo a própria jurisdição. Mas esse pacto de silêncio não durou para sempre, porque o Galileu Galilei decidiu estilhaçar as regras do jogo. O Galileu não estava muito afim de manter o faz de conta. Mas a ruptura dele não foi só vontade de brigar. Ele introduziu uma nova tecnologia que tornou a farsa impossível de ser mantida. O telescópio. Isso. Quando ele apontou o telescópio para o céu, ele não encontrou equações flutuando no vazio. Ele encontrou sujeira, montanhas, crateras na Lua, viu pequenas luas orbitando Júpiter. Ele viu a realidade física nua e crua, provando que nem tudo girava em torno da Terra. O que entrava em choque frontal com aquele modelo perfeito do Aristóteles que o Tomás de Aquino tinha santificado. E a reação do Galileu foi tentar alterar a jurisdição do conhecimento. Em vez de aceitar o acordo do Osiander de que era só matemática, ele avançou o sinal. Ele tentou ensinar para a teologia quais deveriam ser os limites da autoridade dela. Usando aquele argumento famosíssimo de que a Bíblia ensina como se vai ao céu e não como o céu funciona. Que, do ponto de vista lógico, é uma separação impecável. Mas do ponto de vista de quem detém o poder absoluto... Foi uma declaração de guerra e um desastre absoluto de relações públicas para o Galileu. Um desastre total. A condenação dele em 1633 não foi um debate científico. Foi uma falha política crítica. Ele era amigo próximo do Papa Urbano VIII. Que até tinha deixado ele escrever, né? Desde que mantivesse a fachada da hipótese matemática. Sim, o Papa permitiu com duas condições: manter a fachada e incluir no livro um argumento pessoal do próprio Papa, defendendo que a onipotência de Deus cria um universo de formas que a mente humana não pode entender. Exigir que coloquem uma tese pessoal por força bruta já mostra um nível do controle. Mas o que o Galileu fez em resposta foi suicídio corporativo definitivo.
O que ele fez? Ele acatou a ordem e colocou o argumento do Papa no livro dele, o famoso Diálogo. Mas o livro era uma conversa entre 3 personagens. E ele botou o argumento papal na boca de quem? Do Simplício. O nome já diz tudo, né? Pois é. Simplício era o tolo da história. O cara que passava o livro inteiro sendo surrado intelectualmente e ridicularizado. Voltando à nossa analogia corporativa, é como você receber uma ordem do CEO, colocar no relatório, mas dizer que a ideia foi do funcionário mais incompetente da empresa só para todo mundo rir. Nossa, uma humilhação pública. Isso engatilhou o maquinário mais pesado de punição da época. Ele foi arrastado aos tribunais, viu os instrumentos de tortura, teve que abjurar as descobertas de joelhos. E passou o resto da vida em prisão domiciliar em Arcetri. O poder nunca tolera ser exposto dentro do seu próprio território. Jamais. Então, com o Galileu derrotado desse jeito, a grande dúvida é: como o jogo virou? Como a comunidade científica conseguiu, séculos depois, estabelecer a autonomia que a gente conhece hoje? A virada não vejo com ataques frontais à fé alheia. A vitória da ciência exigiu construir um mecanismo metodológico implacável, que o Jorge chama de a escotilha de escape. A escotilha de escape. E como ela funciona? É o coração do naturalismo metodológico. Ele estabelece uma regra de ouro inegociável, uma separação cirúrgica na forma de abordar qualquer fenômeno. Divide a ciência em 2 instâncias. Mas isso funciona na prática? Porque os cientistas são humanos, têm suas bagagens. É realista exigir que eles desliguem as crenças quando vestem o jaleco? É justamente por entender a natureza humana que a regra opera em 2 níveis. A primeira instância é o contexto de descoberta. Aqui, a liberdade é total. A ideia pode vir de um sonho, de uma epifania ou até de uma fé religiosa profunda. Ninguém fiscaliza a intuição da pessoa. Exato. Mas a segunda instância é o contexto de justificativa. E é aqui que a ciência, como instituição, bate o martelo. Quando a ideia passa por esse filtro, a regra é absolutista. Causas sobrenaturais ou intervenções divinas estão banidas da explicação. Banidas. E essa transição fica muito clara quando a gente olha para a física clássica. Pega o Isaac Newton, por exemplo. Ele elaborou a lei da gravitação universal, mas ainda não tinha absorvido esse filtro da justificativa por completo. É verdade. Nos cálculos das órbitas planetárias, ele viu que, no papel, o acúmulo de perturbações ia fazer o sistema solar entrar em colapso. E aí, o que o Newton fez para resolver o cálculo? Ele apelou para o Deus das lacunas. Sugeriu que Deus precisava intervir periodicamente para ajustar as órbitas. Tipo um relojoeiro dando manutenção para evitar o caos. Uma muleta teológica clara para tapar um buraco matemático. Mas 100 anos depois vem o Pierre Simon Laplace. Ele pegou o mesmíssimo problema, só que trabalhando firmemente ancorado no naturalismo metodológico. Ele refinou a matemática e provou que o sistema era estável a longo prazo só com a gravidade. Sem precisar de intervenção externa. E tem aquela frase clássica dele, né? Clássica. Quando Napoleão Bonaparte viu o modelo e perguntou onde Deus se encaixava naquilo, o Laplace respondeu: eu não precisei dessa hipótese. Nossa, isso corta como uma navalha. É a declaração de independência da ciência. E vimos isso na geologia também, tirando o dilúvio bíblico como explicação para as rochas. E na filosofia também. O Baruch Spinoza foi brilhante nisso. Ele mostrou a armadilha de misturar dogma e natureza. Ele dizia que usar a vontade de Deus para explicar as coisas é só buscar um refúgio seguro para esconder a nossa própria ignorância. Divina como resposta final para a mecânica do mundo, a vontade de descobrir a gravidade desaparece na hora. A ciência precisa da curiosidade insatisfeita. Então, fazendo um balanço nessa jornada toda, fica muito nítido que o objetivo da ciência nunca foi destruir a fé pessoal de ninguém. A missão era criar um protocolo blindado onde aquele antigo departamento de teologia não pudesse mais vetar descobertas materiais usando regras invisíveis. E esse muro protetor ao redor dos laboratórios permitiu o avanço gigante de hoje. Mas a nossa audiência tem que ficar atenta a isso. Existe um alerta grave nessa história para os dias de hoje. Qual alerta? A Igreja Católica demorou até 1992 para perdoar oficialmente o Galileu. As instituições recuam muito devagar.
E o poder institucional detesta o vácuo. A roupagem muda, a tecnologia avança, mas o instinto de silenciar continua intacto, né? Se a igreja perdeu o monopólio da censura, a cadeira não ficou vazia. Hoje temos filtros muito mais insidiosos. E muitas vezes a gente nem percebe que a nossa lente para o mundo está sendo controlada por terceiros. Não temos bispos proibindo livros na praça, mas temos gigantes da tecnologia, as Big Techs, controlando algoritmos em segredo. Eles decidem quais dados ganham visibilidade e quais estudos são enterrados na página 20 das buscas porque contrariam os interesses deles. Sem falar nos megafundos de investimento que ditam os rumos da pesquisa, cortando ou liberando dinheiro baseado só em lucro rápido. Exato. E governos que distorcem dados brutos para transformar pesquisa inconveniente em propaganda de Estado. A vontade de colocar uma tampa opaca no telescópio continua fortíssima. A autonomia intelectual exige vigilância constante. Quem nos ouve precisa ter isso em mente. E para fechar nossa análise, eu queria deixar uma provocação sobre o futuro. Sou todo ouvidos. Nós vimos que a ciência, no passado, aceitou o hack do Osiander, fingindo que a matemática servia só para salvar as aparências por medo de retaliação. Agora, pensa no desenvolvimento atual da inteligência artificial. Que está numa aceleração surreal. Surreal! Já estamos criando redes neurais tão opacas e complexas que os próprios cientistas humanos admitem não entender como a máquina chegou numa determinada resposta. É a famosa caixa preta, né? Isso. Se começarmos a terceirizar respostas complexas de biologia ou sociedade para essas caixas pretas, aceitando tudo só porque os resultados parecem funcionar na prática, corremos um perigo enorme. Nossa, faria a gente voltar no tempo. Se aceitarmos a utilidade sem entender a física e o mecanismo por trás, não estaríamos criando uma nova teologia tecnológica? O risco real é nos tornarmos os novos simplícios, aceitando respostas mágicas que só servem para salvar as aparências para uma audiência que não quer pensar muito. Uma reflexão pesadíssima para a gente encerrar. Conformar-se com a mágica da caixa preta só porque é conveniente seria devolver as chaves da jurisdição que custaram tanto a ser conquistadas. Abdicar do método, exatamente. Fica o lembrete de que a história intelectual não parou. Aquela versão romântica dos sábios de mármore espondeu batalhas violentas, e a gente precisa manter um olhar crítico afiado sobre quem decide as respostas que chegam até nós. Encerramos nossa análise por aqui. Foi um papo excelente e nos encontramos na próxima investigação.